Eu vou guiar vocês aqui pelos próximos aproximadamente 60 minutos, mostrando um pouco da história do que é hoje o país, que de alguma maneira dialoga com a história da casa, e o que é Niterói, o que foi Niterói, a partir do Solar de Jambeiro. Então, vamos entrando. O primeiro proprietário dessa casa era o proprietário daquela casa de lá, que é o Bento Joaquim, que era um comerciante português. 20 anos depois, ele vendeu a casa para um dinamarquês, o George Bartholdi. O que hoje é conhecido como Solar de Jambeiro, antes era chamado de Palacete Bartholdi por causa do nome da família, né? E por que Palacete? Antes, na época do português, a casa não tinha esse nível de detalhes que é no teto e não havia, por exemplo, essa passagem aqui de cômodos. O dinamarquês, ele colocou esses traços de pequeno palácio, colocando a cara dele na casa, inclusive literalmente, uma vez que ali tem o rosto dele na casa, no teto. Que interessante. Em outras passagens pela casa vocês vão Estão poder vendo notar, o rosto conseguem dele? observar o rosto? O rosto dinamarquês. Dinamarquês de Niterói. Essa aqui era a lavanderia e é sem dúvida uma parte da casa que a família Bartholdi não devia frequentar muito, né? Uma vez que era parte do trabalho mesmo, braçal. E essa parte aqui remete à questão a se houve escravos na casa ou não. O que a gente pode afirmar com certeza? Nós temos registros de negros aqui, no caso crianças, carregando carrinhos de mão. No começo, o que acredita-se, no máximo que tenha sido os escravos de ganho, né? Que não que fosse uma troca justa, mas que de alguma maneira havia troca, que era, eles comiam e dormiam aqui, isso era fato que acontecia, em troca do trabalho, né, para os dinamarqueses. Mas a restauração está excelente, né? E já tem alguns anos, na verdade, a ideia é que haja de novo em processo de manutenção, porque sempre acontece algum problema com maçanetas ou coisas pequenas assim. Porque através da história da casa pode-se contar a história de Niterói, a história do Brasil, né? Quer dizer, desses personagens, né? E esse cômodo em particular, esse e o cômodo do lado falam um pouco da família mesmo. Porque aqui tem um traço curioso que era habitual na casa, que era escrever nas janelas. Isso aqui é feito de cristal. Eles escreviam... Aqui são apenas nomes, datas, mas aqui no cômodo ao lado tem uma parte de um poema. Especula-se que foi feito com anel de brilhante. E se foi de fato feito com anel de brilhante, é uma boa ilustração do poder econômico que havia na casa. Tem em francês, tem em dinamarquês, em português mesmo. Como eu falei, uma demonstração de poder econômico, porque que família é essa que pode passar em 1921, 54, 57, não sei, 66, 71, 73, em vários períodos, diamantes pela família e membros diferentes na casa. E aqui, por final, tenho fé, serei feliz neste solar. Lúcia, que foi aquela que pediu o tomamento da casa.
Aqui, como no começo não havia carro na casa, era o caminho que fazia a carroceria. Ele fazia esse caminho aqui, circulava essa árvore, e ali hoje está em um lugar um pouquinho diferente, foi rebocado, era onde bebiam os cavalos. Ali um banquinho que é a namoradeira, que é a estrutura portuguesa mesmo, ali os azulejos, né? Bem nítido que era do começo da casa mesmo. E aqui o jambeiro, que em 1987, pois é, que posteriormente deu nome ao que é hoje essa casa. Como ele fala, ele tinha mais de 100 anos em 1987, o que faz com que ele seja anterior ao dinamarquês na casa.